Ciências. É um tanto quanto complicado fazer um vídeo especificamente sobre ciências, pois do sexto ao nono ano, que no caso é o ensino fundamental 2, é a matéria que mais muda. No sexto você aprende sobre os astros e o universo, depois sobre as células, a unidade básica da vida, e um pouco da tabela periódica, que provavelmente você não vai lembrar nada depois da prova. Então você vai para o sétimo e aprende sobre força, máquina simples, converter graus Celsius em Fahrenheit, detalhe que isso eu não sei fazer até hoje. Cadeia alimentar, como funciona a imunidade do nosso corpo, desastres naturais e o sistema cardiovascular. Depois você passa para o oitavo e vê um pouco do sistema nervoso, respiratório, digestório, glândulas do corpo. Então vão te bombardear com física, força, velocidade, trabalho, até você se perguntar por que raio está aprendendo letras em matemática e números e ciências. E se você conseguir sobreviver por isso, você passa para o nono, aí aprende sobre alelos, clones, síndrome de Down, entre outras coisas que eu poderia passar o dia inteiro falando. E antes de tudo, eu tenho que ressaltar uma coisa. Durante cada ano do Ensino Fundamental 2, eu tive um professor de ciências diferente. O porquê disso? Bem, assim que a gente ia mudar de série, um professor saía da escola e a escola tinha que se virar com os horários, contratar outro professor, e em meio a essa bagunça eu acabei tendo 4 professores de ciências. Mas vamos começar do começo. O sexto ano. O sexto ano, que época maravilhosa. Minha professora do sexto ano, bem, vamos começar com, ela é simplesmente linda. É do tipo de pessoa que quando ela ia para a escola, parecia que ela se arrumava para uma festa. E quando ela ia para uma festa, ela chegava e, querida, hoje eu vou arrasar. Ela é muito amiga da minha atual professora de matemática. E eu vou falar mais no meu vídeo sobre matemática. Inclusive, a gente ficou sabendo que durante a pandemia ela ia para casa da minha professora de matemática. Que ótimo exemplo para os alunos ficarem em casa, por sinal, hein? Mas, acima de tudo, ela é uma ótima pessoa e uma professora que eu amo muito. E, se a senhora estiver vendo isso, tô com saudades. O sétimo ano. O meu professor do sétimo ano. A verdade é que ele é uma incógnita. Ou você ama ele ou você odeia. E como eu já estive dos dois lados, acho que eu tenho sim um pouco de direito de fala. A verdade é que isso depende muito do modo como ele te trata. Porque, segundo a minha professora de matemática, repito, minha professora de matemática que disse isso, o maior defeito dele é que tem aluno que ele gosta e que ele não gosta. Mas eu não vou ficar falando mal dele, até porque ele já falou comigo, ele pediu desculpas e nós não devemos ficar falando mal dos outros, até porque devemos perdoar nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido ou algo do tipo. Também porque hoje em dia ele é um amorzinho de pessoa, sério, ele é muito fofo. Enfim, como eu converso com ele às vezes, acabei descobrindo que ele já jogou Genshin, ou seja, um ótimo professor, tô brincando. Ele tem um canal no YouTube, que obviamente eu não vou falar aqui o nome porque eu não quero expor ele, nem que ele saiba que eu tô falando dele nesse vídeo. E ele gosta bastante de Horizon Zero Dawn, tipo, sério, ele só baixou o Genshin pra pegar a Aloy. Como que eu explico pra ele que a Aloy não tá mais disponível e que ela nem é tão forte assim no jogo? Deixa, ele descobre por conta própria. E, professor, se o senhor estiver ouvindo isso, bem, por favor, não me mata, tá? Olha, eu juro que eu tô falando isso brincando, tá, professor? Professor, por favor, tô brincando. Brincadeiras à parte, ele é um cara muito legal, sério. Isso sem falar que ele também é muito fofo, sério, uma ótima pessoa. Sinto saudades dele, por mais que eu só tenha começado a gostar dele depois que eu parei de ter aula com ele. Mas assim, se ele gostar de você, relaxa que você vai amar ele. Oitavo ano. O ano em que matemática e ciência se tornam um. Exceto no início, que você aprende sobre o corpo humano, mas isso não é tão importante. Uma coisa importante é que não dá para falar do meu professor de ciência sem citar um amigo meu, que vamos chamá-lo de Chonkyu, porque eles me lembram tanto o Chongyun quanto o Shinkyu. Meu professor de ciências do oitavo ano tem fama de sério. Ele era muito amigo da minha pro de matemática do sexto ao sétimo ano, tanto que todos os intervalos eles passavam juntos. A pro de matemática saiu do colégio, ele começou a lanchar todos os dias sozinho. Aí eu e as minhas amigas, a gente só ficava tipo, ai, tadinho, ele tá sozinho, coitado dele. Mas eu juro que ele não seria assim.
Quer dizer, com alguns alunos ele é sim bem sério. Certa vez ele estava passando uma atividade que ia dar um ponto a mais na prova, só que ninguém fora eu e meu amigo estava fazendo. Então a gente começou a conversar e simplesmente do nada o professor entrou no meio da conversa e desistiu de dar aula. Isso fora que ele deu ocorrência para todo mundo, fora eu e meu amigo, por mau comportamento. O menino chegou no outro dia estressado na escola. Professor, pelo amor de Deus, por que eu levei essa ocorrência? Ah, é porque vocês não estavam se comportando. Mas eu nem vim ontem. Ah, O Chon-Kyu gosta muito desse professor. Tanto que o meu amigo, quando ele ficava meio empolgado e começava a falar muito rápido, porque ele é meio ansioso, às vezes ele chamava o professor de papai. E é claro que toda vez eu dava gargalhada quando isso acontecia. Inclusive, outra vez, eu tava zoando meu amigo por isso, aí ele foi falar com o professor e disse: Professor, acredita que ela ainda tá rindo daquela vez que eu te chamei de papai? Mulheres são fogos, né, papai? Ah, não, pera. Nesse momento foi quando eu dei a maior gargalhada da minha vida. Eu ri tanto que a gótica da sala até chegou a me perguntar se estava tudo bem. Eu falei que estava para não expor meu amigo, é claro. Então o professor só ficou tipo: ah, é porque ele ficou meio empolgado, né, Shonkyu? Ai, por que eu só dou aula pra gente idiota? Outra vez que ele nos fez rir. Estava quase nas férias e só tinham 5 alunos na sala. A gótica estava pegando o canetão de todos os professores e rabiscando a lousa em todas as aulas. Até que chegou a aula dele e ele não deixou pegar o canetão. Então ela foi até outra sala e pegou o canetão de outra prof. Quando ela voltou, o professor ficou meio bravo por ela estar desenhando na lousa e perguntou de quem era o canetão. Ela falou que a pro de inglês emprestou e depois ele teria que devolver. Folgada, né? Então ela começou a escrever o nome do professor na lousa. E suponhamos que o nome do professor era Mário. Ela escreveu Professor Mário. E aí o professor só disse: Não, meu nome não é Mário, não, é Mauro. E não é que de tão desligada ela acreditou? Ela perguntou pra mim e pro meu amigo e a gente confirmou e virou de costas pra dar risada. Eu até para ajudar o professor, tirei print do site do colégio e lá onde estava escrito professor Mário, eu consegui editar para aparecer professor Mauro, de ciências. Foi muito legal. Eu não sou boa em computador nem em editar as coisas, mas quando é pra zoar... A melhor parte é que no final ela escreveu professor Mauro ou Mário, pequeno. E quando o professor foi embora, ele simplesmente pegou o apagador e escreveu a parte que estava Mário, para ficar só professor Mauro, que é do nome errado. A gente deu muita risada esse dia. Enfim, um professor maravilhoso. Os mapas mentais dele com certeza eram a melhor coisa da aula dele. Ele conseguia explicar muito bem se você quisesse prestar atenção. E a não ser que você seja um daqueles alunos bagunceiros, creio que você vai gostar muito de ter aula com ele. Por último, mas não menos importante, temos o 9º ano. Hora de aprender sobre hereditariedade, diagrama de Coné, síndrome de Down, alelo, entre outras coisas. Sem dúvidas, o meu professor de ciências do 9º ano era um dos melhores professores do colégio. Ele é extremamente de boa, se comunica muito bem com o adolescente, tanto que ele tem um fã-clube no 6º ano. Ele disse que um dia as crianças estavam passando um papelzinho pela mesa e ele só ficou tipo: ah, tá bom, quando acabar a aula eu pego o papel. Então o representante de classe só chegou nele e disse: Professor, a gente acabou de fazer uma enquete de professor favorito da sala e você ganhou por 19 pontos. Pô, ele colou o papel no quadro de avisos da sala. O professor só ficou tipo: mano, vocês têm problema? Ele também contou que tem fobia de sapos, pois quando ele era pequeno o pai dele jogava sapos nele. Ai, como eu adoro esses métodos que os pais usavam antigamente. Ele também tem medo de corujas, pois quando ele era pequeno foi atacado por um grupo de corujas. Eita, bichinho que sofreu na infância. Ele também é bem viajado, ele disse que já foi para pelo menos uns 13 países e às vezes ele para no meio da aula para contar dessas viagens. Ai, porque no país tal as crianças roubam as bolsas e pulam dentro do bueiro. Como é que é? Ele ama o Stitch. Ele diz que quando era criança tinha absolutamente tudo do Stitch. Pijama, escova de dente, mochila, completamente tudo que você pode imaginar do Stitch ele tinha. E por fim, acho que a coisa mais impactante sobre ele é: ele odeia fazer trabalho em grupo, com todas as forças. Acho que temos algumas similaridades.
Ele até falou com a coordenadora dele que ia fazer o roteiro da matéria dele sozinho. Pra quem não entendeu, é porque normalmente os roteiros de estudos na minha escola são feitos pelos professores das mesmas matérias. Aí eles meio que conciliam o que cada um vai fazer, essas coisas. Ele disse que só chegou na coordenadora e eu não vou fazer trabalho em grupo com eles. Olha só pra eles, cara de pobre, eu vou fazer sozinho. Isso foi brincadeira, tá, professor? Acho que de todo ele é o professor mais descontraído. Ele conseguiu fazer amizade com todo mundo da sala. Sem dúvidas, um ótimo professor. Algumas notas adicionais que eu queria colocar no vídeo, mas não consegui. Então, como é que eu explico que Genshin já me spoilou a história inteira de Horizon? E também, é praticamente um padrão que todo professor de ciências tem amizade com o professor de matemática. Além dos que eu já falei, o do 9º ano adora atazanar a vida da minha professora de matemática. E não fui eu que disse isso, foi ela. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E se tiverem alguma dúvida na matéria, deixem um comentário. Quem sabe eu não faço algum vídeo tirando dúvidas das matérias algum dia. No mais é isso, fiquem com Deus.